Gente, quem viu minha palestra? Quem estava na palestra aqui, o treinamento de fevereiro? Ah, só a Fabiana, né? Ah, eu conheço você. É porque ela já é minha ovelhinha, eu já considero ela assim, minha ovelhinha do coração. Bem, pessoal, é o seguinte, a gente gosta muito de Chapolin Sincero, memes e tudo mais, né? E quando eu vi esse, dá aquele saudosismo, parece que o MSN já é algo muito antigo, né? Ah, inclusive, eu queria aproveitar e convidar vocês que estão aí atrás, no fundo, mas no meio, tem lugares aqui na frente, vem aqui para frente, ficar mais pertinho da gente. Depois, no final, a gente tira uma foto bem bonita também. Então, venha mais para perto aqui, não fiquem com vergonha. Esses legos que estão aqui em cima não são por acaso. A minha ideia é que cada um de vocês saia daqui hoje com um lego desse e com um propósito. Então, se você ficar até o final, você vai saber qual que é o propósito desses legos aqui. Combinado? Lego também é saudosismo, né, gente? Lembra a infância. Mas aí o cara pega e fala lá no Chapolin Sincero, me respeita que eu sou dessa época. Eu sempre falo, gente, me respeita o dobro. Ai, vai, né? Quando quiser, passador. Porque eu sou dessa época. Eu sou da época da máquina de escrever. Então, quem já me viu palestrar sabe que eu sempre conto essa história. Quando eu entrei na adolescência, minha mãe falou assim, minha filha, se você quer ser alguém na vida, faz um curso de datilografia. Eu fui lá e fiz. Então, eu era uma exímia datilógrafa. Então, na verdade, eu sou uma entusiasta da tecnologia. Para muitos de vocês que a máquina de escrever é só peça de museu, para mim é vintage, sabe? Assim, eu já usei, tenho guardado e tudo mais. Mas a gente, né? Vou tentando, passador, vai, em nome de Jesus. Quando o passador não funciona, atrasa muito a palestra. Olha, ele está pulando. Amiga, eu vou contar com você aí mesmo. Você volta para mim? E para quem fala que realidade virtual é coisa nova, né? Na verdade, nós tivemos, alguns anos atrás, alguns aqui conheceram já a realidade virtual. É ou não é? Nós já tínhamos conhecido sobre realidade virtual. Ah, tá. Obrigada, hein? Agora os legos aqui não pode mexer. Custei a montagem desse negócio. Bom, me apresentando, né, oficialmente, eu sou Elisa Amâncio. Eu me converti há 16 anos aqui na Lagoinha e, desde então, estou aqui servindo como voluntária da igreja. Comecei no ministério, que é o melhor ministério para a gente começar, na intercessão e na consolidação, que a gente já começa ali aprendendo a orar, né? Que o princípio de tudo é oração. E logo eu me formei em jornalismo e o pastor Márcio ele sempre conheceu minha história de perto porque eu morava exatamente atrás de onde era o CTMDT em Santa Luzia. E ele chegou a visitar minha casa e ele me descobriu, ele descobriu um membro dele lá em Santa Luzia. Então, ele nunca mais me esqueceu. Mas, resumindo a minha história, como a Sara falou, que ela teve uma visão com o celular. Eu vendo o pastor Ronaldo aqui na frente, primeiro eu me sinto muito honrada com a presença dele, porque faz muito parte do início da minha conversão, né? Conhecer o pastor Ronaldo, eu vinha nos cultos de domingo às 15h, e fui muito abençoada como nova convertida pelo seu ministério. E eu lembro que logo quando eu comecei a servir na igreja, primeiro foi na comunicação, como voluntária dos jovens. Então, ainda na época do Orkut, gente, eu comecei a trabalhar com a comunicação voluntariamente, comunicando com os jovens da mocidade, na época do Felipe e da Mariana. E nessa época, eu falo eu e Deus, tá? Porque não tinha ninguém me ajudando, além do Senhor. Eu criei um blog da mocidade, onde eu fazia o resumo das pregações do culto de sábado e tirava foto com uma câmera muito interessante, que eu tenho guardado até hoje, que é uma câmera que tira foto de, imaginem, 1.3 megapixel. Olha que excelência!
né? 1.3 megapixel. Então, com essa câmerazinha, eu comecei a fotografar em culto, com a minha câmera, tá? E aí eu saía daqui, pegava o ônibus para Santa Luzia, chegava em casa por volta de meia-noite, depois do culto, e ficava até umas 2 da manhã, editando fotos e redigindo o texto, porque eu queria que o texto fosse publicado ainda no mesmo dia, para que quem estivesse longe pudesse ler a mensagem do culto. Então, esse é o meu comecinho, né? Então, eu até trouxe uns itens aqui só para relembrar, né? Quem é old school, né, do jornalismo. Eu tenho muito orgulhinho do meu gravadorzinho de fita, que eu fiz muitas entrevistas com esse gravador, né? E ele funciona, tá, gente? E tem a fitinha, cassete dele, tem várias fitas dessa lá em casa, com várias entrevistas que eu fiz ainda. Gente, isso aqui não tem muito tempo não, tá? Em 2007, 2008, a gente estava usando isso aqui ainda. Isso não tem muito tempo, né? E aí eu trouxe para relembrar algo que foi muito amigo meu na faculdade, que eu usava muito também, que era o disquete, né? De 1.44, né? Também cabia muita coisa, né, gente? Hoje não cabe nenhuma foto, né? Eu lembro que tinha até joguinho que a gente colocava o disquete no computador, né, para brincar, que já vinha no disquete e tal. E, para fechar o momento Good Times, Lagoinha, eu trouxe uma fita do culto da virada de 2003, que eu comprei. Foi logo quando eu me converti. Eu me converti em 2002, e esse foi o primeiro culto da virada que eu participei da Lagoinha, no Mineirinho. É óbvio que essa fita não toca mais, né, gente? É óbvio, ela está até meio estufada. Mas eu guardo assim com muito carinho, porque eu acho que isso é história, né? E se Jesus não voltar para a próxima geração, a minha filha sabe tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Isso é para as próximas gerações. Porque hoje a gente tem um hábito de reclamar muito. Aí os irmãos que estão reclamando do áudio vão me perdoar o que eu vou falar aqui. Mas, desde que eu comecei a ser voluntária na igreja, uma coisa que eu aprendi eu vou sempre fazer o melhor com o que eu tiver na minha mão. E, independente de equipamento, de ter internet, não ter internet, né? Teve um irmão que falou para mim, nossa, mas como assim não vai transmitir? Tem que transmitir. Eu falei, gente, a gente faz o melhor que a gente pode. Se você está aqui, porque Deus escolheu que você estivesse aqui essa manhã, amém? E eu quero muito que essa mensagem chegue pela internet também. Mas se não chegar, vai chegar num outro momento oportuno. Amém? Então, a gente tem que parar de querer ser Deus. A gente quer resolver as coisas, não deu certo, a pessoa fica desesperada e quer que acontece. Não, não é assim. E trabalhando com tecnologia, eu lembro que logo quando a gente foi para a fase do Twitter aqui na Lagoinha, quem já leu meu livro sabe... a história, a Lagoinha foi a primeira igreja no Brasil a ter um Twitter e principalmente dedicado à transmissão de cultos com mensagem de texto. E na primeira transmissão, o que acontece? A internet cai no templo. E aí a gente fica sem internet. A abertura do Congresso do DT inteira, a gente ficou sem internet. E era o congresso comemorativo dos 10 anos do Congresso do DT. E aí a gente poderia ficar lá desesperado, descabelado. Falei, gente, Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto a internet não funciona, nós continuamos anotando toda a mensagem. Quando a internet voltou, nós publicamos. Na sequência. Não tem desespero, sabe? Caiu a internet, gente, na hora do culto do evento. Não desespera. Abre o bloco de notas do computador ou do celular, começa a anotar, vai anotando. Quando a internet voltar, você publica na sequência normal, sem problema. Ninguém, gente, vai morrer por causa disso, eu te garanto. E ele vai alcançar as pessoas na hora certa. Deus está no controle de todas as coisas, amém? E a gente tem uma mania, né, de ficar nessa preocupação. O que a gente vai fazer? E uma coisa que eu aprendi em Lagoinha foi sobre a palavra excelência, que é fazer mesmo o melhor com o que você tem na mão. Se eu tenho um caderno, gente, e eu tiver que anotar uma mensagem, eu vou anotar no caderno.
Se eu tiver com o meu celular com bateria, eu vou gravar. Se a bateria do celular acabar, eu vou anotar. Não vou ficar lamentando, puxa, não tem tomada, como que faz um evento que não tem tomada? Aí as pessoas murmuram e esquecem, gente, do propósito principal, que é a mensagem que está sendo transmitida no púlpito. Nós perdemos o temor com vontade de comunicar, misericórdia. Mas voltando à história do pastor Ronaldo, a Sara comentou da visão que ela teve num sonho. E eu lembro que, logo quando eu comecei, eu era ainda estagiária da comunicação, o pastor Ronaldo ia com frequência lá. Você lembra disso, pastor, aqui na ADM, com a Ana Costa? E o pastor ia muito com a Vaxi e com a Vera lá para orar com a nossa equipe de comunicação. E eu lembro que eu nunca contei isso para o senhor, tá? Primeira vez, eu estou contando para mim público. Nós estávamos orando, de mãos dadas, assim, na comunicação da igreja naquela época, isso 2008, mais ou menos, tem pouco tempo, né? Foi outro dia, né? Outro dia isso. E nós estávamos orando e eu lembro que nós trabalhávamos lá na comunicação em forma de um U. Então, os computadores todos estavam assim e a gente no meio dos computadores de mãos dadas orando. E eu estava exatamente de frente para a serra aqui. Como que chama, gente, a serra? Essa de Belo Horizonte aqui? A Serra do Curral. Eu estava exatamente de frente para a serra e ali de cima dessa sala dá para ver a Serra do Curral. E eu lembro que eu estava orando, a gente estava em oração pela comunicação, para que Deus propagasse a mensagem do Evangelho por todos os canais que nós tínhamos naquela época e tal. E eu lembro que eu abri meus olhos e eu vi como se fosse uma onda gigante, como se fosse um tsunami, saindo de dentro da comunicação da Lagoinha e cobrindo a Serra do Curral e espalhando pelo mundo. E quando eu vi aquilo, naquele dia eu falei assim, meu Deus, é o meu chamado. Eu vou trabalhar com comunicação na igreja. Eu fui estudar jornalismo porque eu pensava que eu ia ser repórter do jornal Estado de Minas. Entende? Era a minha geração. O meu sonho era ser repórter de jornal. E quando eu vim para a igreja, eu vim voluntariamente, eu acabei sendo selecionada para trabalhar na equipe de comunicação, e fui ficando. Quando eu vi, eu já estava integralmente lá na obra. Não percebi. Deus foi só me levando assim, com jeitinho e me colocou no caminho, e quando eu vi, eu já estava 100% em Lagoinha, servindo na área de comunicação. Então, na minha trajetória, eu comecei a assessorar, como assessora de comunicação, o pastor André, o Diante do Trono, a Mariana, o Thales, quando ele lançou, a Nívia. A maioria dos cantores hoje, que tem hoje dessa geração, eu já trabalhei com eles de alguma maneira, né? E tenho trabalhado também. Mas eu costumo falar que, né, além de serva do Senhor aqui em Lagoinha, eu trabalho como jornalista, consultora, palestrante. Tenho esse livro, que é o Mídias Sociais na Igreja, que, para quem lê o livro, eu não vou contar a história aqui, porque vai ficar redundante, então é melhor que você leia. Mas esse livro é fruto aqui da Lagoinha, porque começou quando eu comecei a dar aula no Carisma, que o Léo eu comecei a contar para o Léo Capuchin o que estava acontecendo nas transmissões ao vivo, as mensagens que eu recebia nas redes sociais da Lagoinha. Ele falou assim, Elis, nossos alunos precisam se formar com a ideia do que é comunicação, pelo menos isso. Então, você vai dar aula no Carisma. E, desde então, fui dar aula no Carisma. De lá, eu comecei a palestrar e hoje eu palestro no Brasil todo, falando de mídias sociais na igreja. Para vocês terem ideia, eu já estou com aula marcada para dar por Skype para uma igreja lá nos Estados Unidos. Ainda não vou até lá, fisicamente, mas a mensagem chegou lá. Né? Tem os irmãos da Lagoinha lá de Porto, Portugal, que eu sei que eles estão acompanhando, que eles estão já durante a semana e falaram, por favor, transmitam, a gente quer acompanhar. Eu espero estar em Portugal em breve também, em nome de Jesus, para a gente levar essa mensagem, que é comunicar o reino. Então, esse livro nasceu desse processo de 10 anos ali, já se passaram 2 anos, e tem o devocional Comunicando o Reino, que eu vou mostrar a capinha dele, que é um devocional
online gratuito, que vocês podem baixar. O e-book também tem uma versão online gratuita, eu nunca tirei do ar. Ele foi lançado primeiro como e-book gratuito no meu site, e depois Deus me deu a oportunidade de lançar o livro impresso. A ideia era distribuir o conteúdo voluntariamente. Então, ele continua online, os 2 livros, o Mídias Sociais na Igreja e Comunicando o Reino. Hoje eu estou atuando como consultora de mídias aqui da Lagoinha Matriz e também da Rede Super. É como a Sara falou, a gente está num novo tempo. A gente sentiu a necessidade de marcar esse encontro hoje, porque realmente nós precisamos conversar, meus amigos. As Lagoinhas, elas são referência onde elas estiverem. Outro dia, uma pessoa brincou assim comigo: Elis, em Minas Gerais agora é assim, né? Toda esquina tem uma drogaria Araújo e uma Lagoinha. Eu falei, amém, assim seja, né? E glória a Deus, é muita alegria no nosso coração ver esse crescimento da igreja. O pastor Márcio falou para nós nessa reunião que a Sara comentou, que nós somos mais de 500 igrejas hoje, IGCs, né, espalhados pelo mundo, e desses 500 GCs nascem, ele ainda falou essa palavra, que igreja não abre, igreja nasce, que nascem, em média, 2 igrejas por semana da Lagoinha pelo mundo. Então, é um crescimento, gente, que nós não... Quando vocês olham para nós aqui e falam assim, nossa, mas a matriz não dá suporte, a comunicação da matriz... Gente, se vocês chegarem lá na nossa sala e ver quantas pessoas estão trabalhando, vocês não acreditam. São 2 jornalistas. Nós não temos editor de vídeo, nós temos um designer terceirizado, nós não temos câmera ainda, mas teremos nessa área, em nome de Jesus, ela está chegando. Então, nós temos nossos desafios aqui como matriz, mas esse manual de comunicação que virá em breve, e eu terei o privilégio de produzi-lo, vai ajudar todas as lagoinhas a nivelarem o nível de conhecimento sobre comunicação e terem técnicas para aplicar nas redes sociais. Porque hoje, infelizmente, nós começamos a seguir algumas lagoinhas e nós vemos algumas artes assim, irmãos, que a gente cai no chão de joelho e chora. E aí fala assim, ô Senhor, a gente está aqui batalhando para fazer o nosso melhor, e os irmãos estão lá escandalizando a cidade deles, o bairro deles, com umas artes assim, que parece baile funk, sabe, irmãos? Misericórdia, é sério. A gente vê umas coisas assim, que a gente contava, vocês não acreditam. Então, não é, a gente entende que essas pessoas estão fazendo o melhor com o que ela tem na mão dela. Pode ser que falta conhecimento, orientação, entender um pouquinho de design, de fotografia. E nós queremos, como matriz, levar essa capacitação para vocês. Então, o que eu e Sara conversamos é que nós queremos, de agora até o final do ano, promover vários treinamentos de várias áreas. Então, hoje a gente vai falar de redes sociais, mas vai ter um de design, vai ter um de fotografia, vai ter de vídeo. Então, nós queremos trazer todas as áreas para que vocês sejam capacitados nela, amém? E olha só, não é porque você posta nas redes sociais que você não vai vir no de fotografia ou no de vídeo, não. Venham em todos. Porque uma coisa que eu aprendi com o pastor Márcio é que eu posso não saber fazer o que o outro faz, mas eu tenho que ter noção. Se a equipe tem noção do que o outro faz, gente, a empatia é muito maior. A gente age como cristão, sabia? A gente entende o papel de cada um. E eu também estou atuando agora como head de marketing da Hitbel, que é da Emotion Studios, eu não sei se vocês conhecem. Eles são uma distribuidora de conteúdos digitais para YouTube, plataformas de áudio e e-book. Então, eu estou começando agora lá um trabalho de marketing, estou estruturando o marketing para eles lá agora. Esse é o livro, Mídias Sociais na Igreja. Vai, em nome de Jesus. E esse aqui é o link para baixar o devocional. Eu sempre falo, e aí o pessoal às vezes vem para a minha palestra e fica assim no início.
Puxa, mas ela está falando tanta coisa e não está dando dica. Cadê as dicas? Cadê a... Gente, sabe o que eu tenho percebido? Eu não sei na igreja de vocês, tá? Mas muitas igrejas, o voluntário, ele só vai no culto no dia que ele está escalado. Eles não estão cuidando da própria vida com Deus. E em oração, o Senhor me falou sobre isso. E no final do ano eu entrei em crise por causa disso. Porque eu falei, Senhor, eu viajo em tantas igrejas, eu vou no Brasil inteiro falar sobre isso. Eu não sei nem quantas palestras eu já dei aqui na Lagoinha. Nem sei. Quantos aqui já vieram em alguma palestra minha? Só a Fabiana? Poucas pessoas. Poucas pessoas. Então, olha para vocês verem como é muito rápida essa mudança de pessoas na área de comunicação das Lagoinhas. Nós tivemos um treinamento agora em fevereiro. Tivemos ano passado, tivemos ano retrasado, e mesmo assim estão chegando novas pessoas. Mas há uma preocupação técnica, mas não descuide do espiritual. Então, nessa crise, e eu orando, eu fiz um jejum de 21 dias, e era algo que Deus estava falando comigo, e foi escrevendo, pegando aqueles textos e escrevendo aquilo que estava dentro do meu coração, que eu precisava desabafar com Deus. Eu precisava falar para ele, Deus, por que eu dou treinamento nas igrejas e eu saio de lá e o pessoal continua fazendo errado? Por que as pessoas continuam sem orar? A equipe vai trabalhar, não ora. Gente, como é que é isso? A gente sai de casa sem orar também? Então, isso tem me preocupado muito, a vida espiritual de quem está trabalhando na comunicação. Porque o que nós fazemos, gente, ele não fica dentro das quatro paredes da igreja, vai para o mundo. Baixa o devocional bit.ly/comunicando-reino. Essa apresentação eu vou enviar para vocês por e-mail ainda hoje. Tá? Vocês vão receber, todo mundo que se inscreveu pelo Simples, eu já vou enviar automático. Quem se inscreveu e chegou ali, o nome não estava, por favor, deixa seu e-mail, porque deve ter dado algum problema no sistema do Simpla, mas essa apresentação é para vocês levarem para todo lugar que vocês quiserem. Eu nunca retive conteúdo. Eu sou o tipo de pessoa que, onde eu tiver que ir, eu vou para falar do amor do Senhor, porque Ele transformou minha vida. Gente, quem eu era 16 anos atrás, quem eu sou hoje, meus pais, eles já vieram comigo até a igreja, já aceitaram Jesus, mas eles escolheram não seguir esse caminho. Mas eu ouço eles falando para as pessoas, nossa, que o meu nome é Elisandra, tá, gente? Porque virou Elis porque todo mundo falava errado. Mas meu nome é Elisandra. E eles falam assim, nossa, Elisandra é outra pessoa, Elisandra mudou. Ela não é mais a mesma pessoa. Ela foi fazer faculdade. Ela minha mãe fala de mim, ela até chora. Mãe, né, também, né, gente? Dá um desconto, né, mãe? Mas minha mãe também, ela é um anjo. Hoje não vai dar tempo de contar meu testemunho, mas eu espero que a gente mantenha uma rede de contatos. A gente vai ter oportunidade ainda. Ah, mas apesar de que o meu testemunho está no YouTube da Rede Super, foi ao ar há 2 semanas atrás. Então, é só pesquisar lá Elisa Mansi no YouTube da Rede Super que vocês vão ver minha história. Eu quase um passo de balé, né, gente? Passa aí para mim, amada, por favor. E uma coisa que eu gosto de falar é que eu dou dicas de mídias sociais gratuitamente. Por que eu faço isso? Qualquer lagoinha que... Tem alguém aqui hoje da Lagoinha Buritis? Ah, é? Porque hoje eu estaria lá, dando um treinamento à tarde. E a gente vai remarcar, tá bom? Porque o treinamento não tem nada a ver com essa palestra da manhã, tá? Eu expliquei para o pastor Serginho. Gente, qualquer igreja do mundo que me convidar para palestrar, eu vou voluntariamente. Eu aprendi que eu preciso servir, porque o que Jesus fez por mim, não há oferta nenhuma que me pague. Entende? Eu entendo isso. E o meu objetivo é aproveitar o conhecimento. Eu acho que ela não sabe que eu estou palestrando. Eu já desliguei aqui. Ai, Deus. É porque minha mãe, gente, meus pais moram na roça.
E lá não pega internet nem nada. Então, sábado de manhã é o único dia que eles vão na cidade. E ela deve estar me ligando para querer ter notícia minha, para saber se está tudo bem. E ela não sabe que eu estou palestrando. Mas é o seguinte, pessoal, 3 canais que vocês vão conseguir falar comigo sempre. No meu blog, elisamance.com.br/blog, gente, eu descobri que eu tenho mais de 700 posts publicados em quase 12 anos. Tem muita dica de comunicação lá. Como divulgar o evento, como selecionar voluntário, como preparar um briefing para receber demanda dos ministérios para produzir conteúdo, para produzir arte, produzir vídeo, dicas de aplicativo. Gente, tem de tudo no meu blog. E, assim, tudo para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, está lá. É só entrar lá e pesquisar. Lá tem um campinho de busca. Você pesquisa sobre o tema que você quer, o blog vai te mostrar os posts que tem relacionados. O outro nós temos uma comunidade no Facebook que se chama Mídias Sociais na Igreja. Nós somos 2.700 voluntários de comunicação do mundo todo dentro dessa comunidade, gente. Então, é só você pesquisar no Facebook, Mídias Sociais na Igreja, pedir para fazer parte da comunidade, que você vai ser abençoado ali. Você coloca suas dúvidas lá, você compartilha informações lá, eu compartilho dicas lá também. Então, entre na comunidade. E o último canal que eu sempre vou estar online é no WhatsApp. Então, eu envio, em média, 1 vez por semana, dicas de comunicação e mídias sociais para igrejas por WhatsApp em lista de transmissão, não é grupo. Então, você envia, sim, por WhatsApp, para esse número, 31 99502 1305. Gente, eu estou atrapalhando muito a transmissão, vocês não têm ideia. Eu chego para lá, olha o menino, tá vendo? Obrigada, viu, irmão, por me ajudar. Eu chego para lá, eu chego para cá, e ele tem que ficar mexendo ali o celular. Vou ficar quietinha agora, eu prometo, em nome de Jesus. Aqui, 995021305. Se você enviar sim, eu já vou entender que você quer receber essas dicas. E eu e o meu esposo Renato, que é um fotógrafo bem bonito, que estava tirando foto aqui, é meu marido, tá? Viu, meninas? Já é meu, tá? Desculpa. Mas nós dois trabalhamos juntos, nós somos uma família ministerial, então ele tem sido essa base comigo, onde eu estou, ele está comigo, onde ele está, eu estou com ele, e nós, quando eu não respondo, ele responde, a gente se ajuda, porque na lista de transmissão, gente, acreditem, já são 1.600 pessoas do mundo todo. Tem gente que está na igreja perseguida e está na minha lista, eu não sei como, sabe? Eu tenho medo de perguntar, eu nem pergunto, sabe? Porque como eu sei que existe rastreamento, essas coisas, eu só mando a dica e fica nisso mesmo. Pode passar aí, por favor. Vou desistir do passador, gente. Não tem jeito. Prometi não mexer, né? As melhores pessoas. Mas a gente tem que começar pelo básico. E muitas vezes a gente quer começar no avançado. Por isso que não dá certo. Muitos pastores falam para mim assim... Elis, mas o pessoal da igreja não apoia as nossas redes sociais, ninguém curte, ninguém compartilha, a gente publica e não tem engajamento nenhum. Aí, quando eu vou dar uma analisada nas redes sociais, gente, é aquele post que tem só texto, na imagem. São conteúdos assim, de qualidade muito ruins. E existe algo chamado algoritmo, né? Se eu espiritualizasse tudo, eu ia falar que é um enviado das trevas, esse algoritmo. Mas como eu não vou espiritualizar, porque né, foi alguém que criou e tal, qual que é o objetivo do algoritmo? Ele vai mostrar a sua postagem só para algumas pessoas. E o pastor não sabe disso. Então, um exemplo. Você tem 1.000 seguidores e faz uma postagem. O Instagram pega essa foto, essa imagem ou esse vídeo e mostra... Eu estou dando um exemplo, tá? Não é exatamente esse número. Mas ele mostra, por exemplo, para 100 seguidores seus. Se desses 100 seguidores, 10 curtirem, ou clicar, ou comentar, é uma taxa muito baixa.
E o que o algoritmo do Instagram entende? Essa postagem é irrelevante. Ela nem aparece para as outras pessoas. Quando uma postagem é publicada, aquela primeira meia hora é super importante. Se naquela primeira meia hora não tiver engajamento, dificilmente ela vai crescer. Porque o algoritmo identifica quando um conteúdo ele chamou a atenção do seguidor e quando não chamou. Se não chamou a atenção do seguidor, não vai aparecer para ele, gente. Ele está lá rodando a telinha e acabou. E muitas vezes vocês nem sabem que é por causa disso que vocês não têm engajamento, não têm curtida, que o pessoal não está vendo culto ao vivo. Tem várias técnicas para a gente resolver isso. Mas começa pelo básico, tem que estudar. Não tem jeito, tá, gente? Não vem por osmose. Não, eu acredito que o Espírito Santo até pode soprar no ouvido da gente e nos ensinar na estratégia, porque é ele que nos direciona mesmo. Mas aprender sobre redes sociais, gente, tem que estudar. Não tem jeito. Pode passar, por favor. E quem já viu palestra minha sabe que eu sempre trago dados, porque é muito importante a gente ter uma consciência. Primeiro, mais da metade da população mundial hoje já está online de alguma maneira, ou por celular, ou por computador, ou notebook, ele está online. Nós somos 7,6 bilhões de pessoas, 211 milhões de brasileiros, e 140 milhões de brasileiros, esse é o dado mais atualizado, lógico que nós já somos mais. 140 milhões de brasileiros online. É mais da metade do Brasil, gente. Mais da metade do nosso país está online. Pode passar. Nossa, ficou super pequenininho. Gente, desculpa, é porque o formato dessa tela aqui, eu tive que adaptar, porque geralmente eu faço ela mais com um formato mais retangularzinho do que esse. Não vai dar para ver direito, mas... aí, ajudou muito. Obrigada, hein? Nossa, isso aí, ó, de Deus. Viu, gente? Isso é equipe, tá vendo? Ela sabe como fazer. Se eu tivesse lá, eu não saberia fazer isso. É sério. Olha só, as redes sociais mais acessadas do mundo. Esse aqui é um relatório do HotSuite, do We Are Social. Saiu em janeiro desse ano. As redes sociais mais acessadas do mundo são Facebook, YouTube, WhatsApp. O que é de vermelho é comunicador instantâneo, tá? O WeChat, por causa de quem? Da China, né? O que os chineses usam, gente, está no topo. Então, eles usam o WeChat. O Instagram está aqui. Agora, esses outros que eu não sei falar o nome, lógico que é da China. Aí eu tenho aqui, ó, quem aqui trabalha com adolescente? O pessoal está com medo de levantar a mão. Gente, eu não vou perguntar nada, não. Fique em paz, relaxa. Estamos entre irmãos, tá? Não, eu vi um monte de dedos, não sei se eu sou, não. Eu vi um monte de dedos assim, tipo, eu trabalho com adolescente. Gente, é o seguinte, o TikTok é uma rede social que está crescendo muito. E ele já apareceu no relatório mundial do ano passado. No do Brasil, ele não apareceu ainda, porque aqui ele pegou na virada do ano. Então, no próximo relatório, eu já acredito que a gente vai ver o TikTok. O TikTok é uma rede social do estilo do Vine, que é aqueles vídeos curtos e engraçados e tudo mais. E por que eu estou destacando o TikTok? Quem conhece o TikTok, que eu perguntei aquela hora? Uma galera. Legal. Eu gosto muito do TikTok. Às vezes eu fico 2 horas nele, gente, porque tem muito vídeo engraçado. Mas, como eu pesquiso redes sociais, eu sempre estou buscando comportamentos. Uma coisa que me tocou muito, de todas as redes sociais, nesses últimos 12 anos que eu trabalho com isso... nossa, aí parece que eu sou velha, né, gente? Não sou velha, gente. Isso é uma questão, assim, é porque Deus é bom. Deus é bom. Mas o negócio do TikTok é o seguinte, de todas as redes sociais que eu já venho pesquisando e testando nesses últimos 12 anos, é a rede onde eu mais encontrei adolescentes evangelizando.
É impressionante. Tem adolescente que todos os dias abre a Bíblia na frente da câmera do celular, eles fazem um devocional. Eu acredito que os pais e os líderes nem estão sabendo, mas tem muito adolescente pregando na internet, nessa rede social. Gente, um dia eu chorei vendo um adolescente pregar. Eu falei, meu Deus, olha aí as pedras clamando. E glória a Deus, porque são lágrimas de muitos pais e muitas mães também. E o pai e a mãe, às vezes, nem deve estar sabendo, porque não é muito ligado em rede social, mas o filho está lá todo dia de manhã, abrindo a Bibliazinha. Gente, muitos vídeos. Vídeos de adolescente cantando, louvores, como que chama? Vídeo de cover, né? Com músicas mais conhecidas. Tem também gente fazendo... eu não sei se posso falar que é dublagem, me corrijam se eu acho que eu estou errada, mas tocando a música de fundo e a pessoa fazendo a música em libras. Tem muito isso também, muitas músicas cristãs que estão sendo traduzidas para libras dentro do TikTok. Então, gente, enquanto a gente está aqui quebrando cabeça com o Facebook e Instagram, achando que o mundo é isso, os adolescentes estão evangelizando. E a gente está lá no Facebook e no Instagram falando de política, falando de futebol. E os adolescentes estão evangelizando. E eu falo assim, Deus, tem misericórdia da nossa igreja, porque o que o Senhor pediu foi para que a gente ide e levar o evangelho a todas as pessoas. E a gente entendeu como ide e levar nossa opinião para todas as pessoas. Está errado. Ninguém te perguntou nada. Por que você está publicando na internet sua opinião política? Converse com as pessoas ao seu redor. Eu acredito que existem pessoas estratégicas dentro da igreja para falar sobre política. E eu não sou uma delas. Sério, eu não sou uma delas. Eu não consigo ter... Gente, a gente está vivendo uma fase tão difícil no país que eu nem consigo ter posicionamento político. Mas eu oro pelos governantes. Porque a Bíblia fala para a gente orar pelos governantes. Eu oro. E eu não vou para a rede social murmurar. Eu vou para a rede social dar dica para as igrejas usarem isso certo, para que elas aprendam e que façam como os adolescentes estão fazendo no TikTok muito bem. Eles estão evangelizando nas redes sociais. E aí, daqui, eu destaco o Twitter, que ele continua ali, aqui no top 10. E tem o Pinterest, Skype, mas é isso mesmo. Pode passar para outra, por favor. Esse mapa, pode deixar ele assim, tá? Não precisa ampliar, não, que dá para ver legal assim. Esse é o mapa mundi dos comunicadores instantâneos, que é o WhatsApp. Todos os países em verde é o que usam mais o WhatsApp. Então, quer dizer, gente, o que nós estamos fazendo com o nosso WhatsApp? Fica mandando um memezinho para o grupo da família? Fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite? A gente pode evangelizar, gente, a maior parte do mundo por WhatsApp. Vocês sabiam disso? Então, onde está azul é Facebook Messenger, que é o comunicador instantâneo do Facebook. Mas, convenhamos, né? Tudo isso aqui é do tio Zuckerberg, né? Ele dominou o mundo mesmo, né? Mas nós temos o WhatsApp, gente, na África, olha isso. E muita gente não sabe, mas o Facebook e o Google têm projetos na África com... eu sempre esqueço o nome daqueles balões gigantes, dirigíveis, sobrevoando a África, fornecendo sinal de internet para quem não tem. O Google e o Facebook já estão com esses projetos. Eles têm levado drones para a África, porque eles querem o quê? Que as pessoas acessem o Google, que as pessoas acessem o Facebook. E o que a igreja pode fazer com isso? Falar de política. Reclamar do trânsito. Nossa, o trânsito em BH hoje, misericórdia. Gente, eu acho que em muitos momentos a gente pensa que ser cristão é vestir uma capa. Ser cristão não é vestir uma capa. Ser cristão é viver em Cristo e Cristo em nós. Amém?
Nosso conceito sobre isso precisa mudar. Pode passar, por favor. Aí, esse aí você pode aumentar. Mas já vejam lá em cima, o YouTube é a rede social mais acessada do Brasil. Diferente do mundo, o YouTube já está em primeiro lugar. Então, quer dizer o quê? Se nós não estamos publicando vídeos no YouTube, nós já estamos para trás, sim. Aí você fala assim, não, Elisa, a gente vai começar a publicar amanhã. Aí a gente vai conversar mais sobre isso. Então, tem o YouTube, o Facebook em segundo, o WhatsApp em terceiro, Instagram em quarto, Facebook Messenger, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Skype, Snapchat, Tumblr, Badu, Twitch, WeChat, Reddit e Viber. Pode passar, por favor. O brasileiro fica, em média, 9 horas e 29 minutos por dia conectado na internet. 3 horas e 34 minutos em redes sociais. 3 horas e 26 minutos por dia em plataformas de vídeo como YouTube e Netflix. 1 hora e 19 minutos em plataformas de streaming como Deezer e Spotify. E aí, irmão, como é que está a leitura aí do devocional? Está em dia? Ai, nossa, minha vida está tão corrida. Nossa, Deus, não estou em dia. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu sabe, né? 9 horas e 29 minutos e tal. Gente, eu só fico... Sabe, sempre que eu vejo esses dados e eu ouço essas desculpas no meio cristão, né, no nosso meio, eu lembro daquela palavra que fala que chegará o dia que Jesus vai olhar para a pessoa e vai falar assim, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Gente, eu tenho um temor muito grande por isso. Eu quero servir a Cristo verdadeiramente, 100% de mim. É difícil? É, gente, eu não sou santa, né? Nós somos todos pecadores, mas é uma luta diária. É uma luta diária. Deus sabe, meus pais sabem melhor que... Eles seriam as melhores pessoas para falar sobre mim. Como meu gênio, né? Assim, como Jesus tem domado, o Espírito Santo tem domado, porque Deus, meu esposo também, ele pode testemunhar também. Ele está comigo todos os dias. Mas ele é uma bênção, gente. Deus faz a coisa certa, sabe? Eu falo muito mesmo, assim, igual eu estou aqui falando, eu falaria o dia inteiro com vocês. E eu falo, tá? Tem treinamento que eu faço que é 8 horas. Eu vou para a igreja e fico o sábado inteiro com a equipe de comunicação, abrindo tela, testando as ferramentas e tudo mais. Mas, se não fosse o Espírito Santo em mim, eu falo que Deus me deu uma voz mansa, porque Ele sabia como que o meu cérebro seria. Então, às vezes, eu estou super nervosa, e as pessoas chegam perto de mim e falam assim, você está nervosa com essa vozinha? Eu falo assim, não, gente, vocês não estão entendendo, eu estou quase explodindo. Elis, para de brincar. Esse pessoal acha que eu estou brincando. Agora, mas é a bênção de Deus isso. Pode passar para outra tela, por favor. Quem já viu essa montagem? Quem já viu? Tem muita gente com medo de levantar a mão. Gente, pode falar. Eu vi. Pronto, porque daí eu sei, eu tenho ideia. Que eu comento um pouco mais. Isso aqui é o seguinte, é uma foto que foi tirada no mesmo ângulo em 2005 e 2013. Qual que é o contexto? Aqui em cima esse local, né? É a Praça São Pedro, no Vaticano. Eu prometi que não ia sair do lugar, mas eu voltei. Tá, gente? Pessoal do Facebook, vão orando aí por mim. E aqui é a Praça São Pedro, no Vaticano. Aqui em 2005 foi a ocasião da morte do Papa João Paulo II, a multidão lá na Praça São Pedro. Lá. E aqui em 2013, apenas 8 anos depois, olha só a diferença, hein? O mesmo lugar, na ocasião eu falo eleição, que eu não sei se é o termo certo, do Papa Francisco. 8 anos depois. Aqui em 2005, você vê uma telinha de celular aqui no cantinho, estão vendo? A pessoa era chique, porque ela tinha um celular flip, aquele que abria, né? E a pessoa com o celularzinho levantado, tentando pegar o sinal da TIM, né? Ela está lá, oh Deus, o celular não pega.
8 anos depois, apenas 8 anos depois, nós já estávamos na era das telas. Gente, foi menos de uma década. Tudo começou com o lançamento do iPhone em 2007. Smartphone já existia, mas a Apple popularizou o sonho de ter um smartphone. Foi isso que aconteceu. Aí, até criança começou, eu quero smartphone, eu quero iPhone. Foi que, menino, vai tomar sua mamadeira, né? O que é iPhone? Então, isso aqui mostra para a gente uma evolução tecnológica muito rápida e muito intensa. Pode passar para a próxima tela, por favor? E aqui mostra uma analogia muito legal dessa evolução. É uma arte que a Deezer fez, que eu acho bem legal, que ela mostra que nos anos 80, fita cassete, né? Para quem são os meus contemporâneos, que usaram caneta Bic para rebobinar, para economizar a pilha do Walkman. Então, anos 80, fita cassete foi um marco, né? Nos anos 90, eles colocaram que o marco foram os CDs. Mas, na verdade, eu sempre brinco que, na verdade, o marco era os LPs. Tinha CD quem tinha dinheiro, porque era muito caro. Eu lembro que meu pai e minha mãe me deram, na época, de presente de aniversário, assim, eles pagaram com muita dificuldade, um LP do Leandro e Leonardo. E eu tenho esse LP guardado. E um LP também do Jaspion. Gente, é cultura pop, né? Eu sou da ala nerd, então vocês entendem, né? Então está guardado lá, porque é uma relíquia, né? Então está lá. Mas anos 90, a realidade é que a gente usava mesmo era LP, né, gente? Era LP. Mas os CDs chegaram e nossos olhinhos brilhavam. Eu tinha muita vontade de ter CD, mas eu não tinha. Nos anos 2000, foi quando o CD começou a ser mais acessível e a gente aprendeu a baixar músicas para os computadores para ouvir nos MP1, MP2, MP3, MP4, MP20, né? E foi nessa época que a gente começou a entender que, opa, eu não preciso ficar ouvindo rádio no ônibus, eu vou ouvir a música que eu quiser, eu vou gravar, E foi nessa época que a gente começou a entender que a tecnologia era muito mais que um CD. Né? Até para mostrar aqui para vocês, para quem consegue ver, eu trouxe um CD para mostrar para vocês, mas olha para que ele serviu. Para escorar a mesa aqui para mim, porque a mesa estava bamba, ia derrubar meus legos, ia desmontar. Então, eu coloquei o CD aqui para escorar. Mas o CD hoje serve para quê? Sabe os CDs que eu tinha, o que eu fiz? Eu dei para minha mãe, hoje, gente, quem mora na roça não usa espantalho mais não, sabia? Eles usam CD, eles colocam, diz que é muito mais eficiente, pendura o CD na cerca, e aí quando o gavião vai voar em cima do galinheiro, ele vê os raios de luz, ele assusta e vai embora. Sabiam disso? Aí, ó, Elisa é cultura, inclusive rural, entendeu? E, gente, nos dias de hoje, né, nós vivemos na era do quê? Eu não quero mais comprar CD, eu não quero baixar CD, eu não quero isso. Eu quero ouvir agora. Lembrei de uma música. Eu estava conversando com meu esposo esses dias, e eu não sei por que eu lembrei do Michael Jackson, eu não sei se eu vi que foi alguma notícia sobre aniversário dele, de morte, eu não sei. E aí eu lembrei de um vídeo que eu vi no YouTube do Jackson 5, do encontro lá, dos 30 anos e tal. Eu falei, vou pôr no Spotify. Coloquei, na hora, você acha a música. Então, assim, é maravilhoso isso. Porque há 30 anos, se eu queria ouvir uma música, 40 anos, né, gente? Há 40 anos, se eu queria ouvir uma música, eu tinha que esperar ela passar no rádio. E aí você ficava lá com o dedo no REC para gravar, né, aquele momentozinho. Aí entrava a música que você gosta, você soltava, gravava. Aí, no meio da música, 98 FM. Você, não acredito. Poxa, estragou minha fita. E aí, como é que você ia tocar a fita com os amigos? Porque você passava vergonha, porque você não tinha a fita original, e você gravou no rádio e ainda gravou. Não, e, gente, pesadelo era a fita enrolada. A hora que a fita enrolava, arrebentava, a gente chorava junto com a fita que arrebentou. Enfim, gente, nós vivemos tempos
maravilhosos e propícios para levar a palavra de Deus, entendem? Seja por meio da música, seja por meio de um texto, seja por meio de um vídeo, de um áudio. Nós temos toda uma gama de conteúdos que nós podemos produzir hoje e distribuir na internet para falar de Jesus. Elis, mas e os eventos evangelísticos, os acampamentos, as conferências? Gente, tudo é importante para a igreja, mas a igreja tem que ter a cosmovisão de entender o momento que nós estamos vivendo hoje e utilizar o que nós temos para levar a mensagem do reino de Deus. Amém? Tudo foi endemonizado ao longo da história. Eu não nasci num lar cristão, mas eu converso com pastores que nasceram em lares cristãos e contam que na época do rádio, eles falaram que o rádio era do demônio, depois a TV do demônio, a internet do demônio. Eu lembro que uma vez eu fui palestrar numa igreja lá em São Paulo, que tinha uma outra igreja que estava distribuindo um panfleto, não acesse a internet, é do diabo. Eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, como assim? Ele comprou a internet, né? Não entendi. Pode passar, por favor. E aí a gente olha, né, para um momento assim no ônibus ou no metrô e vê todo mundo olhando para o celular, com o fone no ouvido, e a gente fala assim, nossa, mas a tecnologia está afastando as pessoas, está destruindo as pessoas. As pessoas são muito egoístas, a tecnologia as pessoas estão perto, mas estão longe. Aí pode passar para a próxima tela. Por favor. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O que muda é a tecnologia. O homem, ele é egoísta, ele é pecador por natureza. Independente da tecnologia, eles sentavam um do lado do outro e olhavam para o seu jornal. Gente, sei lá, 10 anos atrás, você entrava no ônibus, estava todo mundo lendo Super Notícia. E com o MP3 ou MP4 no ouvido. Né? Tinha ainda aqueles radinhos de R$2, né, que a gente comprava transparente, vocês lembram? Que aí durava só um dia, aí cada dia você comprava um, né, para ouvir rádio no ônibus. Aí os caras passavam no ponto de ônibus vendendo, você já separava R$2 para comprar o radinho. Pode passar, por favor. Gente, isso aqui é muito importante e de agora em diante o assunto é mais técnico ainda, então fiquem bem atentos. Vocês perceberam, eu gosto de brincar bastante, que eu acho que é importante a maneira como a gente comunica, porque o assunto é muito sério. É muito sério. Mas a gente precisa também entender que dentro de tudo isso está o corpo de Cristo. Cada um tem seu papel. E nós não devemos ser conhecidos. A palavra diz que nós seríamos reconhecidos pelo amor. E aí nós somos aquelas pessoas carrancudas no trabalho, que andam com a cara fechada, que nas redes sociais só quer briga com todo mundo. Cantor tal caiu em pecado. Aí vai todo mundo para as redes sociais do tal cantor, julgar o cantor, xingar o cantor. Gente, que igreja é essa? Essa semana eu ouvi assim, uma pregação, eu aprendi, gente, não sei se vocês já fizeram esse teste. No Spotify tem muita pregação em formato de podcast. Eu tenho escutado muitas. E há 1 ano e meio eu congrego na Lagoinha Mineirão, com o pastor Pipe, né, o Luiz Felipe. E todos os sermões da Lagoinha Mineirão estão no Spotify. E aí eu tenho escutado várias pregações lá e tudo mais. E aí eu ouvi um pastor falando assim, como que nós somos hoje, em 2019... quase 40% da população brasileira e o país está cada vez pior. Por quê? Porque nós somos temos mais números de evangélicos, mas nós não temos mudança no país. Isso é muito sério. É porque nós temos vivido como cristãos evangélicos nominais. Isso é muito triste. Cristãos evangélicos não praticantes. Gente, misericórdia, não é isso. Nós precisamos acordar para a nossa vida espiritual individual, cuidar do nosso momento de orar. Gente, não abra mão de sair de casa sem fazer seu devocional. Elisa, você não tem ideia, acordei atrasado e sair correndo. Abre a Bíblia, lê nem que seja um versículo.
Não sai de casa sem se alimentar espiritualmente. Nós refletimos aquilo que a gente alimenta. Então, aquilo que nós temos cuspido, né, nas redes sociais, reflete muito do que nós temos nos alimentado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E mexeu muito comigo, doeu. Eu vou falar para vocês, doeu ouvir que 40% do Brasil são cristãos evangélicos e que o Brasil está cada dia pior. Me doeu. Eu não sei se dói em vocês, mas isso me dói. E eu quero fazer diferença. Nesse gráfico aqui, esses pesquisadores, eles divulgam anualmente o que acontece na internet a cada 1 minuto. Gente, vocês que estão aí atrás não querem vir aqui para frente, não? Estou sentindo a falta de vocês aqui na frente. O pessoal começa a ir lá para trás, aí vai sumindo. Não vão embora, venham para frente. Fica aqui pertinho. No final, a gente vai ter uma dinâmicazinha do Lego ali, que vocês vão entender o que rola. Então, eu queria muito que vocês ficassem até o final. Aqui, o YouTube, a cada 1 minuto, hoje, ele tem 4,5 milhões de vídeos assistidos, a cada 1 minuto, dentro do YouTube. Na Netflix, 694 mil horas de vídeos são assistidos a cada 60 segundos hoje no mundo. Eu demoro mais para falar para vocês do que isso acontecer. Isso está acontecendo o tempo todo. No Instagram, hoje, a cada 60 segundos, acontecem 347 mil rolagens de tela no Instagram. Saiu uma pesquisa no final do ano passado falando que o brasileiro ele rola de tela por dia, em média, 200 metros com o dedo. O dedo está fazendo caminhada, gente. A gente não faz, mas o dedo, o órgão, né, o membro mais saudável do seu corpo é o seu dedo indicador. Olha aí, olha que descoberta, né? Mas não é impressionante isso? Nós desbloqueamos, escutem isso, nós desbloqueamos a tela do celular até 125 vezes por dia. E mesmo sem receber notificação. A gente desbloqueia a tela do celular e fica olhando para ela. Olha, meu celular, não é bonito, né? E aí você não lembra por que você desbloqueou o celular. O tempo todo a pessoa está desbloqueando. Tira o celular, não recebeu mensagem, nada. Ele desbloqueia. É aquele momento dele. Eu quero desbloquear meu celular. Então, isso é, em média, o brasileiro faz 125 vezes por dia. Um outro dado que eu queria chamar a atenção aqui para vocês são as mensagens de texto, que a gente acha que não tem mensagem de texto, mas ainda está rolando. 18,1 milhões de mensagens de texto são enviadas por minuto. 87.500 tweets são postados por minuto. Não vou falar do Tinder, porque eu acho desnecessário, né? Estamos entre cristãos, né? Então, eu não vou perder tempo para falar disso. Pode passar para a próxima tela aí, por favor. E aí, diante desse monte de números, né, pessoal? Esse cenário, né, de dados, de pessoas assistindo, todo mundo online, todo mundo conectado. Qual que é a nossa missão? Gente, ela nunca mudou. A nossa missão é a mesma. Marcos 16:15. Ide pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Aí eu até pergunto, on e offline? Sim, on e offline. Onde você estiver, você é cristão, amém? No banheiro, na cozinha, no campo de futebol, na igreja, inclusive em casa. Olha que legal, você é crente em casa. Mas também na internet. Gente, eu penso assim, sério, me choca ver as pessoas falando assim, eu cuido da comunicação da minha igreja, Elis. Aí eu vou dar uma olhada, aquela stalkeada básica no Instagram da pessoa. Gente, é foto da menina de biquíni lá e coloca um versículo embaixo e acha que endossou o post. Né? Tira aquela fotona de biquíni, assim, bem aquela estratégica, né, gente? Para o alto para emagrecer, né? Aqui. E homem, como é que o homem gosta de foto? E de frente do espelho da academia para mostrar o abdômen tanquinho. Ele tira a foto sem camisa e posta lá. Foco, força e fé.
né? Eu falo assim, gente, será que eles pensam que alguém está evangelizando mostrando o corpo? E assim, é interessante, porque a psicologia fala sobre isso, da necessidade que as pessoas têm de serem aprovadas. Elas postam uma foto mostrando uma parte do corpo, ou se erotizando, sexualizando, para chamar atenção. Ela não quer curtida, ela quer atenção. Gente, isso acontece desde toda a história da humanidade. Só que hoje a gente vê na mão no celular. Tem vezes que a gente abre o celular, a gente até assusta, fala, meu Deus, eu estou seguindo alguém errado aqui. Aí quando vai olhar, é um irmão ou irmã que está postando uma foto seminu no perfil. E está lá no perfil dele, líder de comunicação da Lagoinha tal. Gente, não é, não, e nem é só da igreja, pior, Cristo. Gente, vocês pensam, o que Cristo pensa sobre isso? Eu penso várias coisas. Uma delas eu penso, antes de publicar qualquer coisa, eu pergunto, será que Jesus publicaria isso no meu lugar? Porque se a gente sempre se perguntasse, antes de fazer qualquer coisa, será que Jesus faria isso? Eu pensaria antes de publicar, eu pensaria antes de discutir, eu pensaria muito e evitaria vários tipos de problema, concordam? A gente tem que se perguntar, poxa, será que Jesus publicaria essa foto? Será que isso vai edificar a vida de alguém? Não, uma coisa, gente, me perdoem se alguém tem isso no carro, me perdoe de verdade. Mas tem uma coisa que eu vejo às vezes no trânsito e que eu falo assim, que isso não é de Deus. Que a pessoa coloca o adesivo no carro assim, foi Deus que me deu. Eu falo assim, gente, para que isso? Parece uma ostentação gospel, sabe? Fala assim, gente, foi Deus que me deu. Não, glória a Deus, irmão, muito feliz que você tem carro. Mas quem não tem carro se sente inferiorizado. Você sabia que você mexe com o psicológico? Tem gente que não está preparada para isso. Gente, isso se chama empatia, sabe? A gente se colocar no lugar do outro. E aí você pensa assim, mas eu posto nas redes sociais, mas ninguém está vendo, Elise. Não tem curtida, comentário. Aí você sai de férias, chega na igreja, aí você postou aquele monte de foto cabulosa, né? Só biquíni, só sunga e mais nada. Sol, praia e água fresca. Gente, não é pecado, não, você ir para a praia, a vestimenta que você usa na praia, isso é entre você e Deus, na piscina, entre você e Deus. Agora, o que eu estou falando é o que você publica nas redes sociais, o tipo de testemunho que você está dando. Lá na praia, na piscina e nas redes sociais. Será que você está refletindo o amor de Cristo? Será que as pessoas olham para você e elas sentem que você está levando as boas novas para ela? No mundo de tanta notícia ruim e triste, será que a gente consegue falar das boas novas? A gente passou por uma tragédia recente, né, aqui em Minas, que é a questão de Brumadinho. Gente, quem não chorou por causa daquilo? Eu chorei semanas e semanas. E até parei de olhar, porque eu não aguento mais, porque assim, é muito descaso, né? O homem ele é muito imprudente. Mas a gente tem que orar. A gente tem que ser crente. O Senhor nos chamou para uma missão. E a gente tem que cumprir. E aí agora vem umas dicas aí da tia Elis para ajudar vocês aí nas redes sociais. Antes de mais nada, entenda sobre mídias sociais, gente. Não é só chegar e postar. Elisa, é só postar. Só postar. Aqui, filho, só tira uma fotinha aí e posta. Não, não é assim. Então, aqui eu gosto muito dessa arte, que ela é o iceberg das mídias sociais, né? Aqui é a parte de cima, que é o que a gente vê. E aqui embaixo é tudo que a gente não vê, que deve existir. Então, o que você vê? Um post com imagem e vídeo. Mas o que você não vê? Que é um trabalho de branding, de marca mesmo. E marca institucional como igreja, sim. Como Cristo, sim. Mensurar resultados. Não é, eu tenho mais número de seguidores. Não sei. Gente, nada disso. Não é métrica de vaidade. É efetividade. A gente precisa de ser efetivo. É exatamente o que a Sara falou aqui. Eu acho que o maior desafio
do cristão nos dias de hoje é ser relevante na internet. É publicar conteúdo que realmente é importante, que faz diferença. Se vocês olharem o meu Instagram, vocês vão ver, eu fico dias sem postar no meu Instagram. Eu posto no Stories, poucos Stories. Eu não relato, a minha vida não é um reality show. Eu não conto o que eu faço da minha vida o dia inteiro. Gente, quem quer saber o que eu faço o dia inteiro? Porque, gente, né? Aí a gente acompanha da hora que a pessoa acorda até a hora que a pessoa vai dormir. A pessoa posta stories com a luz apagada, para contar que a luz está apagada. Gente, não é... Nossa, o pastor falou com toda toda delicadeza. Não, mas não é delicadeza, mas assim, com toda a autoridade que o senhor tem, o senhor pode falar isso. Eu ainda não posso, sabe, pastor? Eu ainda vou chegar nesse nível de poder falar assim, na lata. Mas é isso. Gente, redes sociais não é só postar. Pensa, é métrica, monitoramento. Você entra na rede social, lá no Facebook da igreja, tem lá, 3 meses atrás, uma pessoa comentou, por favor, qual que é o horário do culto hoje? Ninguém respondeu. Gente, você quer postar, mas você não quer interagir como igreja com as pessoas. Tem que ter alguém na igreja responsável por responder às pessoas, responder com educação, tá? Com educação, por favor. E, se possível, com um bom português, né? Porque, vou te falar, viu? Eu já vi post escrito Gênesis com Z. E, assim, eu fiquei escandalizada, gente. Sinceramente, sabe por quê? A Bíblia está no celular, está no bolso, está no carro, está na mochila. Como que a pessoa posta Gênesis com Z? Né? Então, a gente precisa fazer monitoramento. Esse atendimento, pessoal, que eu falo para vocês, que é quando a gente vê as empresas falando saque 2.0. A igreja não faz saque. Não faz sim, a gente atende, responde de boinha. Nós não estamos orientados a dar nenhum tipo de orientação e atendimento online. Não sei se vocês estão sabendo disso. Se vocês não estão sabendo, né? Estou aproveitando aqui o espaço para comentar com vocês. Nós não damos atendimento online, nem aconselhamento online. Não existe isso. Aconselhamento é ir lá no gabinete do pastor, não é, pastor? Aí o pastor que te segue, que acompanha a sua vida, o seu líder, é que vai te dar o conselho. Não vai buscar conselho em Lagoinha. Ah, não, aqui na Lagoinha está muito difícil, eu vou mandar que a gente fala assim, não, é porque eu sou da comunicação, eu posso dar um aconselhamento. Que isso? Quem te falou isso? Ore. Busque ajuda com a sua liderança. Pastor, é o seguinte, fulano veio falar comigo aqui, que está acontecendo isso. O pastor vai falar, manda ele vir falar comigo. Pronto, resolve. Eu não sou atravessador, entendeu? Nós comunicamos, nós trazemos as informações que são importantes para a liderança da igreja, mas aconselhamento online, não. Está claro isso? Está claro? Estou sentindo que está havendo choro e ranger de dentes aqui. Gente, em nome de Jesus, nós precisamos direcionar as pessoas para as igrejas locais. E se a pessoa é de uma... mas o fulano, você não entende. Ele é de uma cidade que não tem uma Lagoinha. Mas quem falou que a Lagoinha é a única igreja que está mandando gente para o céu? Direciona para uma igreja cristã que professa a Bíblia. Mais próxima da casa dela, é isso. A gente quer ganhar para o reino, não é para a placa da igreja. Amém? A gente tem que ter planejamento de conteúdo. O que nós iremos postar na próxima semana? Hoje, para vocês terem ideia, o planejamento de conteúdo da sede da matriz aqui, ele já está pronto, da semana que vem toda. A gente já sabe tudo que vai entrar, todos os horários que vão entrar os conteúdos. Nós temos um planejamento. Se você não sabe fazer isso, tem planilhazinha no Excel, tem um monte de modelo online que dá para buscar no Google. Se você também tem dificuldade, no meu blog também tem. Eu falei para vocês, no meu blog tem bastante coisa.
Saber com quem você está falando, público-alvo. E aqui tem objetivo de mercado, né? Eu acho bem interessante, porque tem a ver com isso aqui. Essa é uma arte que é direcionada ao mercado mesmo. Eu estou trazendo a linguagem para vocês entenderem no modo cristão, a aplicação para a igreja. O público-alvo e o objetivo de mercado. Qual que é o nosso objetivo, gente? Marcos 16:15. Ide pelo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Agora, o público-alvo, eu tenho que saber com quem eu quero falar, sim. Ah, mas eu estou postando, ninguém curte e tal. Aí você tem... Eu tenho um passo a passo lá no meu site de como fazer um planejamento de comunicação para igrejas. Vocês olhem lá depois. Aí eu ensino passo a passo. Primeiro, uma reunião com o pastor para eu saber quais são os objetivos da nossa igreja naquela região. O pastor fala, nós queremos alcançar a comunidade tal, eu quero alcançar principalmente os adolescentes dessa região, porque está tendo muito tráfico, muito não sei o quê. Gente, você tem que estar com a sua visão alinhada com a visão da liderança. O plano de comunicação começa com o seu pastor e com o seu líder. Essa é a primeira conversa. A partir dele, ele vai te falar, olha, aqui na nossa região, nós temos mais pessoas adultas, mais pessoas na faixa de 30 anos em diante. Então, quer dizer, adianta colocar aquelas artes surrealistas que corta a cabeça da pessoa, põe uma flor? Não vai comunicar com quem tem mais de 30 anos. Isso comunica com o jovem. Não comunica com quem é adulto. Então, a gente tem que pensar em público-alvo, conversar com o pastor, entender sobre isso, para você montar um planejamento de acordo com a visão da liderança. Deu para entender isso? Análise da concorrência. Aí tem gente que fala assim, nossa, Elis, misericórdia, a concorrência é outra igreja. Eu falo, não, meu irmão, a concorrência é o diabo mesmo, que está aí com cada boteco na esquina, cada boate. Né, gente? A prostituição, tudo o que está acontecendo de ruim no mundo é a nossa concorrência. A gente está concorrendo com muito conteúdo pornográfico online. O Brasil é o campeão mundial de acesso à pornografia. Todo evento de marketing que eu participo, eu ouço isso. E nos eventos que eu participo de marketing, eles falam disso como oportunidade de mercado de trabalho, para trabalhar com materiais pornográficos. Gente, imagina isso. E a igreja está o quê? Discutindo política nas redes sociais. Falando do futebol. Ah, você viu lá o 3-0, isso aqui, lá. Gente, é legal, amo futebol, amo ir no campo, não tem nada contra isso, não tem nada quem é intelectual, que sabe discutir política, não é isso, mas tudo tem seu lugar. E a gente tem errado feio. A gente está focando em coisas que não é para focar. Enquanto isso, o diabo está passando uma lavada nas redes sociais do Brasil, levando o pessoal para a pornografia. Misericórdia, né? Amém. Está repreendido em nome de Jesus. E falando do básico, né? É que a Sara comentou e que a gente vai ter um manual de comunicação em breve, mas o manual de marcas já existe. Vocês podem solicitar lá no e-mail da comunicação@lagoinha.com. Então, se sua igreja está com problema de logo, você tem que solicitar aqui para a matriz. Então, logo é algo sério. Já existe um manual de marca da Lagoinha, para todas as Lagoinhas. E uma das coisas que a gente vê muito nas redes das Lagoinhas é a pombinha preta. Aqui você está vendo que ela está branca, mas a gente vê gente colocando a pombinha preta. Gente, o pastor Márcio não gosta. O que ele fala? Quem sabe o que ele fala da pomba preta? É o urubu. Ele fala, não, filho, não pode usar a pombinha preta, porque senão não parece pomba, parece urubu. E ele está certo. Ele está certo. Então, a gente tem que usar a pomba branca. Pode ser azul, pode ser das cores que estão no manual. Mas não use do jeito que você quer. Porque você está agindo fora da obediência do que a liderança te passou. Amém? Se vocês não sabiam até aqui, a partir de hoje, do que muitos sabem, muito será cobrado. Então, vocês serão cobrados sobre isso. Atenção com a identidade visual utilizada nas redes sociais. Gente, as pessoas gostam de ver coisas mais clean,
Vocês viram a arte de divulgação dessa palestra hoje? É uma fotozinha básica, uma informação. O link a gente divulgou, até deixou no rodapé da arte, porque tem gente que não lê legenda. E a gente colocou muito no Stories. Mas o ideal é ter o mínimo de texto possível. A gente vai ver exemplo. Se você não tem designer na sua Lagoinha, use o canva.com. Gente, quem não conhece o canva.com, é um site que tem um monte de artes online prontas. É só você entrar lá e alterar para o nome da sua igreja. Tem como subir o logo do ministério para lá e colocar. O Canva, gente, é de Deus demais. Se o diabo tentou comprar a internet, o Canva é de Deus, sério. Ajuda demais. Eu monto minhas palestras no Canva. Tudo que eu faço hoje, né, visual é do Canva. E uma coisa importante que vocês precisam ter sempre em mente, olha isso. Vídeo nas redes sociais tem mais alcance que foto, e foto tem mais alcance que arte. Então, para com essa mania de querer fazer arte para divulgar tudo. Você cria uma arte padrão do evento, depois você divulga com foto. Vocês viram que a gente divulgou a arte desse treinamento só no Stories da Lagoinha. Nós não colocamos no feed e entrou uma foto da Sara e na descrição da foto é que estava falando sobre o treinamento. Por quê? O engajamento da foto e o alcance dela é muito maior se ela tivesse postado uma arte. Simples assim. É uma regrinha básica. Conteúdo, gente, que gere valor na vida das pessoas. A mini biografia nas redes sociais, apresentando essencialmente dias e horários dos cultos, telefone da igreja e localização. O que as pessoas mais buscam na internet sobre a igreja, gente, é dia e horário de culto, endereço e telefone da igreja. É o que é mais pesquisado. E aí você tem aquele espaço na mini biografia para colocar algo. A pessoa vai colocar lá assim, quem se define se limita. Gente, a gente tem que ser informativo, ser objetivo. E se você tem dúvida, manda um e-mail aqui para comunicação@lagoinha.com. Quem recebe esses e-mails é a Priscila. Eu nem sei se a Pri está aqui hoje, eu acho que não. A Pri, ela que faz o boletim, né, que agora chama Plug. E ela que recebe todos esses e-mails e ela vai direcionando aqui internamente para quem vai poder ajudar vocês. Então, lembrem-se, sempre que você pedir uma demanda na matriz, que nós somos mais de 500 Lagoinhas e que tem 2 jornalistas trabalhando lá, amém? Vocês vão lembrar disso? Vão lembrar de orar para Deus aumentar a nossa equipe? Vamos orar, porque tem gente aqui que está vindo a primeira vez porque eles assinaram que queriam ser voluntários da comunicação. Tem gente aqui que se inscreveu? Não é isso? Vocês se inscreveram para serem os novos voluntários aqui da comunicação da matriz. Glória a Deus pela vida de vocês. A gente está muito feliz por isso. Nós oramos por vocês. Nós oramos por vocês. E nós temos orado para que venham mais pessoas, porque a gente precisa mesmo dessas pessoas aqui nos ajudando. Pode passar aí, irmã. Tem hora que ele funciona, tem hora que não. Eu tenho... quem aqui usa Trello? Ou já ouviu falar do Trello? O Trello é uma ferramenta, é um gerenciador de tarefas. E eu criei um quadro que é um modelo... Gente, esse homem bonito que é meu marido, tá, gente? Só para deixar registrado, tá? Aqui é um modelo de gestão de mídias sociais para igrejas que eu criei. Ele está online nesse link aqui. Como vocês vão receber a apresentação, vocês vão poder entrar nesse quadro. E aí vocês vão ver lá que tem os primeiros quadradinhos bem coloridinhos. Eu coloquei um passo a passo dentro desse quadro, ensinando como você vai gerar uma cópia para a sua igreja, para você dar continuidade na administração. Então, aqui é um exemplo. É uma coluna de tarefas a fazer, fazendo e finalizado. Equipe de vídeo, site, redes sociais, boletim, avisos de jornais, assessoria de imprensa, comunicação interna. Aqui eu tenho
Por exemplo, checklist para evento. O que eu preciso para fazer um evento? Aí tem um checklist, tem uma coluna com versículos bíblicos já pré-selecionados. Porque quando você vai fazer agendamento nas redes sociais, de algum devocional, você quer escrever um devocional, você já tem versículos que você selecionou e já deixou no formato de publicar dentro do Trello. Eu vou dar um exemplo. Eu publico as frases da Helena Tanuri. Eu tenho um Trello cheio de frases dela. Aí, quando eu vou fazer agendamento, eu vou pegando as frases e agendando, e agendando, e agendando. Não é ela que posta a frase lá. Eu ouço as pregações dela, extraio as frases, coloco no Trello e depois eu agendo. Deu para entender? Isso dá para fazer com a pregação do seu pastor na sua igreja local, na sua lagoinha. Você ouvir a pregação do pastor, anotar os principais pontos já dentro do Trello, e você vai usando essa mensagem dele, gente, ao longo do ano. Porque muita gente fala assim, Elisa, o que eu publico nas redes sociais da minha lagoinha? Ué, gente, a palavra do pastor. Mas eu publiquei tudo domingo. Não, você não precisa publicar tudo domingo. Você vai publicar domingo uma foto lá e um resuminho da pregação, da mensagem. Mas as várias frases que ele fala ao longo da pregação podem ser registradas dentro de uma ferramenta dessa. Tem aplicativo, é grátis, tá, gente? Aplicativo gratuito no celular e você vai anotando as frases. Amém? Não é de Deus? Não vai ajudar? Pode passar, por favor. E a base do conteúdo das redes sociais, gente, é muito importante que a partir de hoje, quando vocês entrarem nas redes sociais, vocês entendam o seguinte, que o objetivo do que você posta é informar, entreter ou inspirar. Vai ser um desses 3 itens, ou pelo menos 2 deles. A igreja, geralmente, está no pilar de informar e de inspirar. Entretenimento entra não só... muita gente leva para o lado do humor, né? Mas, na verdade, a música, a arte, teatro, está tudo relacionado a entretenimento também. Literatura é entretenimento. Então, quando você olhar para as redes sociais hoje, a partir de hoje, faça esse exercício. Tente entender, esse post está informando, está entretendo ou está inspirando? Porque aí sua mente vai começar a funcionar diferente na hora que você for produzir conteúdo para suas redes sociais. Você vai parar para pensar assim, espera aí, mas eu quero informar, ou eu quero inspirar. Não, eu quero informar inspirando, beleza. Eu faço muito isso. Se vocês entrarem depois no meu Instagram, Elisa_Amâncio. O meu Instagram é o seguinte, ele é uma pegadinha para o algoritmo do Instagram. Eu ponho muita foto minha para driblar o algoritmo e aí a legenda tem dica para a igreja. É isso que eu faço. Então, é pegadinha. Então, se vocês me seguirem no Instagram e viu foto minha lá, fala assim, nossa, Elis postou foto dela e tal, ela falou aquele dia lá no treinamento. Então, pode ler a legenda, que a legenda é bem grandona, e aí, geralmente, eu conto uma historinha e dou a dica para a igreja. Sempre faço isso. Então, se vocês derem uma olhada, vocês podem olhar até agora, né? Não olha agora não, estou brincando. Olha aqui. Mas depois vocês me sigam nas redes sociais e vocês vão ver. Minhas postagens têm propósito. Eu não posto sem propósito. Então, geralmente, eu gosto de informar e inspirar as pessoas. Então, hoje, quem me segue em redes sociais, principalmente voluntários de comunicação no Brasil e no mundo. Imagina. Quer dizer que se a Lagoinha não tiver a logo no padrão, a comunicação cria para esse. É só a gente mandar a solicitação que a comunicação cria. Cadê a Sara? Sara, você responde para ele depois? Procura a Sara. Porque geralmente, gente, eu vou falar o que eu sei, tá? Geralmente, quando uma lagoinha nasce, o pastor Márcio já demanda um logo, e esse logo é enviado para o pastor. Agora, pode acontecer do pastor não passar para vocês. Eu vou dar um exemplo. Quando nós éramos 200 lagoinhas, eu doei 200 livros para chegarem um livro em cada lagoinha. A maioria das lagoinhas não receberam os livros e eu não sei onde esses livros foram parar. Provavelmente está na casa dos pastores. Eles guardaram, ao invés deles distribuírem para suas regionais,
os livros estão empoeirando em algum lugar e poderia estar abençoando vocês. Entendem? E assim, eu não culpo o pastor, não é isso não, tá, gente? Misericórdia. O pastor, a comunicação é só uma das áreas que ele lida, né, gente? Então, a comunicação é só uma das. O pastor lida com todas as situações dentro da igreja e muitas vezes ele esquece e tudo mais. Mas vocês conversem com a Sara no final, que ela vai dar um feedback melhor sobre solicitação de logo. Mas a gente tem a logo padrão da Lagoinha, que ela dá para ser adaptada também para a sua Lagoinha local, usando a fonte correta. A gente tem o manual da marca, sabe, para ajudar vocês. E tem como o designer mandar isso para vocês aberto, só para vocês alterarem. Tá bom? Pode passar a tela, por favor. E outra coisa importante para conteúdo nas redes sociais. E aí, gente, a gente tem que pensar na imagem, no que está sendo publicado como imagem, e na legenda. Gente, post sem legenda, misericórdia. Quando eu vejo post sem legenda, eu falo assim, preguiça. A pessoa tem preguiça de escrever uma legenda. E é importante, gente, para o algoritmo que tenha texto, para ele saber do que se trata aquela imagem. Vocês já perceberam que o Instagram, hoje, quando você vai postar, ele pergunta se você quer colocar uma descrição da imagem? A descrição da imagem, ela é super importante. Ela é para a inclusão de quem é deficiente visual. Quando o deficiente visual abre o Instagram e você preencheu a descrição da foto, o aplicativo que eles usam lê para eles. Nessa imagem está uma pessoa sorrindo, ao ar livre, não sei o quê. Gente, isso é inclusão. E a gente não põe nem a legenda, né? Vai pôr descrição na foto. Mas tem que colocar, tá, gente? Coloquem sempre. E bons conteúdos, eles são comentáveis, compartilháveis e tem call to action. Eu vou explicar. Comentáveis. Sabe quando você vê um post, igual essa semana nós vimos o post da foto da Lagoinha. Todo mundo curtiu, não curtiu? Ai, que saudade de ir no culto, ver a Lagoinha, ver o pastor Márcio, assistir um culto lá na igreja, que saudade da igreja. Aí o pessoal curte a foto e tem vontade de comentar. Aí você entra lá na foto, está cheia de comentário. E aí eu sempre comento isso, não como motivo de exaltar o pastor, mas sempre a foto mais curtida na rede social de uma igreja é a foto do pastor presidente, sempre. Ou dos pastores líderes. Por quê? Porque os membros se identificam com eles, é básico, simples assim. Quem não se derrete quando vê uma foto do pastor Márcio sorrindo? Quando eu vejo, falo, ai, meu pastor lindo, saudade. Eu estou lá na Lagoinha Mineirão, eu fico com saudade dele. Ai, que saudade do meu pastor. Aí eu curto a foto, comento, lindo, maravilhoso. Aí todo mundo comenta, não é assim? São posts que dão vontade de comentar. Então, quando você publica algo, a mensagem do culto. Gente, você tem que escrever o texto de uma maneira que a pessoa sinta vontade de comentar. De alguma maneira. Isso você vai aprendendo com o tempo, vai só aprimorando, como diz o Felipe, só vai melhorar, só vai melhorando. Os compartilháveis. Compartilháveis é o seguinte, são aqueles posts que quando você olha no Instagram, no Facebook, você fala assim, nossa, isso é demais, tem que compartilhar com meus amigos. Aí você baixa, envia para todo mundo. Gente, a igreja faz pouco isso. Mas um exemplo, arte com versículo bíblico, arte com a frase do pastor, e são posts que são compartilháveis. Você lê a frase do seu pastor e fala, nossa, que lindo isso que o pastor falou, vou compartilhar. A minha mãe, que eu falei para vocês, que mora lá na roça, né? Ela usa o WhatsApp só no sábado. Minha mãe, o que ela faz? Minha mãe, ela manda vídeo para mim do pastor Cláudio Duarte, no WhatsApp. Ela ama o pastor Cláudio Duarte. E por que isso acontece? Gente, posts compartilháveis. Grava um trechinho da pregação do pastor. Eles, olha, a nossa Lagoinha ainda não faz transmissão ao vivo. Vocês estão vendo, a gente também, né? Não fazemos sempre, porque nós não temos todos os equipamentos necessários. Mas,
Sempre que você puder, grava um trechinho e publica. Porque aquilo pode abençoar a vida de alguém, vai parar no WhatsApp de alguém e vai passando, e vai passando, e vai passando para milhares de pessoas. Você nem tem ideia de onde a sua mensagem está chegando. Lembra que eu falei da igreja perseguida? Gente, eu lembro do blog da Mocidade na época. Nós chegamos a alcançar 8 países onde a igreja era perseguida. Eu lembro de chorar quando eu vi isso e eu mostrei, imprimi. Naquela época a gente imprimia, sabe, gente? Tinha hábito, assim, de imprimir as coisas. Eu imprimi e mostrei para o pastor Márcio. Falei assim, pastor, o blog da Mocidade está sendo acessado por 8 países onde a igreja é perseguida. Eu chorei, gente, porque eu fui entendendo que era a minha missão mesmo. Minha missão de vida é... Qual que é a minha missão? Elisandra, filha de Deus, porque Deus me chama de Elisandra, né? E a missão que Deus me deu é, filha, desperta a igreja para o uso consciente e eficiente do meio digital nos dias de hoje. Gente, eu sou muito pequenininha. Eu sou a menor da minha casa. Eu fui aquela, eu escuto a história de Davi, me identifico muito. Eu era aquela de trás das malhadas, sabe? E eu não sei como Deus fez isso com a minha vida hoje, de eu ir ficar indo para a igreja palestrando e ensinando sobre isso. Eu entendi que é uma missão, mas mesmo assim eu fico assim, Deus, é constrangedor. Às vezes eu vou para ir, e como eu falei para vocês, nós não cobramos para ir nas igrejas, né? E lógico que eu não sou rica, tá, gente? Então, eu não consigo pagar minha passagem para ir para a sua igreja, mas se vocês pagam uma passagem, eu e meu esposo, nós vamos com o maior prazer servir com a maior alegria, passar o sábado inteiro com vocês, falando de comunicação e tirando dúvida. Mas, se a gente fosse rico, a gente pagaria para fazer isso. Sabe, o tipo de coisa que você fala assim, Deus, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria isso. Eu lembro que uma vez eu ouvi o pastor Márcio falar uma coisa, o pastor Márcio é demais, né? Ele tem várias pérolas assim, maravilhosas. Uma vez ele falou assim, o meu sonho... Gente, isso 10 a 12 anos atrás, tem muito tempo que eu ouvi isso. Meu sonho é alugar um aviãozinho ou um helicóptero e sair sobrevoando Belo Horizonte espalhando panfleto evangelístico. Você lembra disso, pastor Ronaldo? Dele falar isso? Ele falou que era o sonho dele, espalhar panfleto pela cidade evangelístico. Naquela época. Porque era a maneira de a gente alcançar as pessoas. A gente tinha a visão de o quê? Eu vou entregar um folheto. Hoje ninguém pega nada, né, gente? Ninguém pega nada. Primeiro, porque está todo mundo olhando para o celular, né? Aí passa direto, nem vê você tentando entregar o panfleto evangelístico. Mas eu achei tão bonito isso, sabe? O sonho dele. Nossa, meu sonho é alcançar Belo Horizonte, alugar um aviãozinho ou um helicóptero e sair jogando um panfleto evangelístico. Gente, olha que coração. Esse tem que ser o nosso coração. O que eu posso fazer para levar a mensagem do reino de Deus? Então, eu estou aqui por isso. Eu estou aqui essa manhã, fiz vocês acordarem cedo hoje, eu acordei cedo hoje, para que vocês acordassem, para que a gente precisa fazer isso diferente. Amém? O call to action, que a gente chama no marketing de chamada para ação, o que é isso? Estou divulgando uma conferência aí de missões. Aí eu estou divulgando a conferência de missões da minha igreja, aí você coloca uma arte poluída, coloca lá a legenda, mas você não coloca o call to action. O que é o call to action? É o acesse agora, garanta a sua inscrição, inscreva-se agora, acesse o nosso site, porque são termos que orientam o internauta para qual ação você gostaria que ele fizesse. Então, o que a gente espera quando eu divulgo o evento? Que ele se inscreva. Então, a gente fala, inscreva-se, acesse agora, faça um teste. Não é assim nas propagandas que a gente vê, até na televisão? Faça o test drive do Jeep Renegade. É o meu sonho, né, gente? Amém. Então, a gente tem que chamar as pessoas e orientá-las por o caminho que ela vai seguir. Inscreva-se agora. Últimas vagas. Não deixe de fazer sua inscrição. Isso são chamadas para ação. Chame a pessoa para o site. Chame a pessoa para o link do seu evento. Elis, mas o evento não tem link de inscrição, não tem site.
Como que eu faço? Envie agora para o nosso WhatsApp, que a gente vai esclarecer suas dúvidas. Dúvidas, fale com a gente no WhatsApp. Ligue para o número tal, de segunda a sexta, de tal hora a tal hora. Não deixe de ligar. Gente, não é simples isso? É o finalzinho da legenda da sua postagem. Deu para entender? Tá claro? Pode passar, por favor. E sugestões de conteúdo. Olha que incrível essa sugestão de conteúdo, gente. A Bíblia dá um banho, põe a criança para dormir, o pai e a mãe está morto, deita na cama, 11 horas da noite, gente. O pai e a mãe está dormindo. Pai e a mãe de criança está dormindo. Eles estão dando glória a Deus que o filho dormiu cedo, porque ele já conseguiu dormir um pouquinho mais. Então, você tem que pensar na jornada da pessoa com quem você quer falar. Então, eu quero divulgar a conferência aqui às 11 horas da noite. Qual horário bom, então, para divulgar para os pais? Seria talvez 7 da manhã, entre 7 e 8 da manhã, porque já deixou o filho na escola, está a caminho do trabalho, está chegando no trabalho, no horário de almoço, um pouquinho depois do horário do almoço, talvez 6 da tarde, porque de repente é o pai ou a mãe que busca na escola, um ou outro pode ver essa mensagem. Vocês estão entendendo? Tem que entender o horário de cada um. Não adianta sair só divulgando. Cultos ao vivo. Se você tem culto ao vivo, gente. De novo? Não, de novo? Não. Cultos ao vivo, divulgue no Stories. Se vocês estão fazendo culto ao vivo no Facebook, divulgue no Stories. O Stories no Instagram é o lugar onde tem maior alcance hoje. Então, se você vai transmitir pelo Facebook, pelo YouTube, não importa. Mas vai lá no Stories e avisa. Gente, estamos ao vivo no YouTube e tal. Mesmo que você ainda não coloque link nem nada, você digita lá o link, dá tudo certo. A programação da igreja e conteúdos pensando no público que pretende atingir e na rede que ele mais usa. Pode passar, por favor. Eu estou com o tempo estouradíssimo. O feed, ele tem que ser informativo, artístico, representa a visão da igreja. É importante ser relevante para quem lê. Gente, a gente não publica para nós publicamos para o outro. A gente quer comunicar com as pessoas. Então, você pensa em quem vai ler aquela publicação, você está comunicando mesmo, de fato. As legendas bem escritas, uso de hashtags no Instagram, tem alguns posts no meu blog sobre hashtag. Não faça posts sem legendas ou hashtags, que eu já falei. Pode passar. Seu feed representa o que sua igreja faz e é. Porque o que eu vejo é que muitas lagoinhas, o feed delas não representa o que a igreja é. A igreja é muito mais do que aquilo que ela posta. Então a gente tem que pensar nisso. Cuidado com o excesso de postagens também, porque também tem igreja que posta toda hora, o tempo todo. Também tem que ter uma programação. Use o Stories com moderação. Gente, eu fiz uma pesquisa, mais de 5 stories, a pessoa pula todos, ela nem olha. Então, se você faz mais de 5 stories por dia, provavelmente as pessoas não estão vendo. Aí a pessoa comemora assim, nossa, meu stories apareceu para 200 pessoas. Aí você sobe ali o númerozinho e você olha, 195 pularam esse stories. E a pessoa está comemorando que 200 viram, nem viu, ela só pulou. Entende? Você tem que analisar os dados. Divulgue a igreja, os ministérios e os cultos. E publique a palavra de Deus. Pode passar, por favor? Aqui a gente não vai dar para ver direito, mas para eventos, a gente gosta de fazer as artes antes do evento. Para o Stories, a gente deixa pronto e na hora do evento a gente usa o aplicativo InShot e cola por cima da arte pronta, ou o vídeo, ou a foto. Então, a gente já deixa tudo... A gente chama de template, né? A gente deixa o template pronto do evento para, na hora, a gente compartilha com a equipe de redes sociais e vai postando, usando o InShot, aplica aqui o vídeo, a foto e tudo mais. E essa estratégia que a gente começou a usar, que é muito legal, que é você separar os momentos de uma conferência no Stories. Porque tem a abertura, aí depois fica 1 zilhão de Stories. A pessoa quer acompanhar o que aconteceu pelo Stories, está tudo misturado. Então, a gente coloca
abertura, sexta-manhã, sexta-noite, porque aí a pessoa entende de qual momento que ela está vendo aquele stories. Pode passar, por favor. Aqui, uma boa dica é você pegar um post que está lá no seu feed e compartilhar no seu stories. Como no stories tem mais alcance, quase sempre que você publicar no feed, compartilhe o seu post no seu stories. Para quem não sabe como fazer isso, tem um aviãozinho embaixo do post que você faz no stories. Você clica no aviãozinho e coloca adicionar publicação, ele vai para o stories. E você pode escrever alguma coisa chamando, igual aqui eu coloquei. Essa aqui é uma frase. A solução está na renúncia que você não faz. Aí eu coloquei isso no meu feed. Eu compartilhei no meu Instagram e coloquei uma dica, leia o post no feed. É só clicar na imagem. Porque a pessoa clica, ela vai parar no seu feed e vai ler a mensagem que você deixou lá para ela. Aqui a gente tem os stories do Assista os Cultos ao Vivo. E também, esse aqui é um exemplo de série de mensagens, que as pregações já estão no YouTube, e eu sempre vou lembrando as pessoas, entra lá no YouTube, que tem pregação para você assistir, não é só o ao vivo, a gente lembra que tem uma lista lá para ela ver. Pode passar, por favor. Isso aqui é um Stories, é um exemplo que eu achei na internet. Gente, o Stories ele passa em 15 segundos. Vocês acham que dá para ver todo mundo que está nessa foto e todas essas informações? Em 15 segundos? Nem se você segurar com muita paciência, se você for muito, muito, muito paciente, você não vai conseguir olhar isso tudo e ler com essas letrinhas minúsculas, né? Pode passar, por favor. E essa aí? Então, assim, gente, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de bom senso, entendem? A gente tem que ter bom senso, tem que ter uma coerência. Aqui não tem uma coerência. Pode passar, por favor. Esse é um outro estilo, que aí vem aquele monte de informação. Pode passar. E a gente fala assim, não pode piorar, né? Piora. E aí você vê aquele monte de gente. Gente, como divulgar um evento que você tem vários preletores e convidados? Olha só, é super fácil. Gente, escuta aqui. Calma, eu sei que vocês estão chocados. Eu também fiquei escandalizada. Essas artes, pessoal, eu encontrei no Google, tá? Pesquisei eventos evangélicos e apareceram, então são aleatórias, ok? Não tem nada contra ninguém que está nessas imagens e tudo mais. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Como divulgar um evento que tem muitos convidados? Geralmente, você começa a divulgar um evento com 60 dias de antecedência, um evento grande. Então, a cada dia, põe a foto de põe uma foto um dia da Bruna Carla, conta lá um pouquinho do testemunho dela. Bruna Carla está confirmada para a nossa conferência de missões. Ela nasceu em tal lugar, assim, para quem não conhece. Garanta já a sua inscrição. Aí o call to action, entendeu? É assim que trabalha. Eu quero fazer essa arte, publicar todo dia a mesma arte, 60 dias. Vejo muita igreja fazendo isso. Não façam. Publica foto. Chama mais atenção, fica mais bonito. Pode passar, por favor. E aí tem uma ferramenta no Facebook que se chama Facebook Text Overlay, que você sobe a arte para ele e ele te fala se aquela arte ela é rejeitada ou não pelo Facebook. Eu peguei essa que tem menos conteúdo e ele já está com a taxa alta de texto na imagem. O que o Facebook considera texto? Texto mesmo, obviamente, mas logo, qualquer tipo de logo, ele considera como texto. Então, isso aqui é uma arte poluída. E o que quer dizer quando você é reprovado pelo Facebook? Que a sua arte vai ter um alcance orgânico baixo, vai alcançar poucas pessoas, e mesmo pagando, você provavelmente vai alcançar poucas pessoas. Então, você pagar um impulsionamento não garante o sucesso do evento. Ele tem que ser estratégico também. Então, a arte ela tem que ser estratégica. E como eu testo sempre essas ferramentas, isso aqui vale para o Facebook e para o Instagram. Então, sempre que forem postar uma arte, passa ela primeiro no Text Overlay, para ver se ela foi aprovada ou não. Se ela não foi aprovada, gente, nem perde tempo postando. Vocês vão ver que não dá certo. Pode passar, por favor.
Aí eu trouxe exemplo feed dessa semana, né, da Lagoinha, que vocês já devem ter visto que está diferente. Então, tem lá aquela fotinho do pastor Márcio, que a gente olha e fala, oh, pastor, né? A foto da igreja, a foto da Sara, que eu falei, divulgando aqui o treinamento. Então, quer dizer, você está usando imagens para falar sobre algo, chama atenção, e a legenda vem com, tipo, como a cereja do bolo, vamos falar assim. Ela complementa a informação. Pode passar, por favor. A Life Church, que é uma igreja lá dos Estados Unidos, eu gosto muito que o feed deles é muito variado. O americano é diferente, né, gente? Eu não gosto muito de comparar a comunicação do Brasil com de outros países, mas eu acho que é importante a gente ver para a gente entender o que está passando lá fora. E eles fazem posts bem variados, de vídeo, de pregação, dica de leitura, frases. É muito interessante o feed deles. E eles que são os criadores do aplicativo da Bíblia, que a gente usa, o YouVersion, esse da capinha marrom, foi essa igreja que criou e disponibilizou para o mundo todo. Pode passar. Eu trouxe aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Cidade Nova, porque eu achei muito interessante, eles estão usando um estilo diferente de postagem para a igreja. E não é que é errado, não é isso. Na verdade, eu adorei. Mas porque lá é uma igreja extremamente jovem. É uma igreja que ela é praticamente uma juventude, entenderam? É outro público-alvo. Lá eles estão falando em linguagem de seriado. E é muito interessante como eles estão construindo os personagens dentro do estereótipo de culto de igreja. Então, quem gosta de Friends vai acompanhar, e eles estão postando assim, a cada 2 dias, se não me engano, então o pessoal fica curioso para ver qual vai ser o próximo e tal. Então, é uma dinâmica diferente. Isso cabe, por exemplo, para nós na Lagoinha Matriz? De maneira alguma. Com a juventude? Também não. Com a nossa juventude, não. Mas lá na igreja deles funciona. E eu acho que é legal isso. Cada igreja tem sua característica. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe da Advec por causa desse estilo de arte que eles fazem aqui. A Advec é a igreja do Malafaia, né? E eles têm uma comunicação bem estruturada. Pode passar a tela. E eles têm um site que pode ajudar vocês até sair o nosso manual de comunicação, que é o advec.org/comunicacãostart. É um site onde eles apresentam toda a visão da comunicação da igreja. Pode passar, por favor. E aí, dentro desse site, eles têm qual que é a base de trabalho deles como comunicação, sobre os treinamentos, escala de voluntários, os testemunhos da equipe e o trabalho de padronização das artes das Advecs. E é muito legal que eles fazem esse trabalho. Isso lá funciona, não estou falando que vai funcionar em Lagoinha, mas eu estou falando que é um exemplo muito interessante. Eles entregam um grid pronto. Pode passar, por favor. Ah, eu não trouxe a tela do grid? Pode passar. Ah, eu não trouxe, desculpa. Volta lá, então, por favor. Pode voltar. Eles entregam esse grid pronto para todas as Advecs. E elas aplicam a foto do preletor daquele culto. Então, o que eles perceberam? Que quando o pessoal está passando no Instagram, eles já reconhecem que é da igreja e para ou volta para olhar o post da divulgação do culto. Porque elas já identificam que é uma estrutura de divulgação da Advec. Pode passar, por favor. Pode passar. E mais sugestões de conteúdo. Não sei se vocês perceberam, a gente está postando o TBT da Lagoinha, né? Nós começamos. Vocês podem fazer o TBT das Lagoinhas de vocês. Começar a contar como começou a Lagoinha de vocês, como começou o ministério de vocês. Nas quintas-feiras, todo mundo fala sobre isso. Por que a igreja não vai contar a sua história? Tem o Profetizando Vidas, que vocês já devem estar chegando nas igrejas de vocês também, apresentando, né, os ministérios. E é um projeto muito importante, porque os ministérios que estão sendo apresentados precisam de ajuda. Gente, oi, estão me ouvindo? Os ministérios que estão sendo apresentados precisam de ajuda. Então, o Profetizando Vidas é muito importante.
Tem os devocionais, os testemunhos, e fala também sobre a Rede Super, né, gente? A Rede Super é o canal de TV da nossa igreja. Por que a gente não fala da TV nos nossos canais? Pode passar? E para a gente fechar, faça o melhor com o que você tem em mãos. Pode passar, por favor. Aí, esses slides vão para vocês. Então, aqui tem vários aplicativos para foto e vídeo que vocês vão receber no e-mail de vocês. Fiquem atentos que pode cair no spam, tá ok? Então, tem uma série de aplicativos para vocês testarem. Pode passar, por favor. E também uma série de ferramentas que existem para te ajudar na comunicação da sua igreja. E eu não vou falar de cada uma delas, porque já está explicadinho, e vocês vão receber a apresentação no e-mail. Pode passar. Aí o pastor Ronaldo, pastor, eu posso mandar para o pessoal da sua equipe, tá? E a InChurch, que é uma parceira nossa, ela está disponibilizando para quem acessar esse link, eles têm um multiplicador de audiência lá, é um aplicativo que eles têm, que se você transmite ao vivo da sua igreja, alguém baixou o seu aplicativo, do Facebook dela, a pessoa faz o cadastro pelo Facebook. Eu faço o cadastro pelo Facebook. Aí, quando a igreja estiver transmitindo o culto ao vivo, automaticamente transmite no meu Facebook pessoal também. Então, ele está liberando o teste grátis para vocês. E também tem uma palestra muito legal do cara que é da comunicação da Hillsong e trabalha no Google da Austrália. Aí depois vocês entrem nesse link, também vai para vocês. Pode passar. Gente, assista essa palestra. A palestra é em português, tá? O cara fala português, é muito bom. Gente, eu não sei porque está tudo cortando. Eu acho que deu um bizil na minha apresentação. Mas aqui é o seguinte, o MLabs é um gerenciador de redes sociais para você agendar. E aí você vai usar o código MLabsAmancio, tem um O no final, para você testar a ferramenta de graça por 30 dias. Tem ali na mesinha dos livros, tem um marcador laranjinha com esses dados. Quem quiser pode passar lá e pegar o marcador de página ali do livro e levar para vocês. Pode passar? Esse só para falar da Hitbel, fiquem de olho na Hitbel. Depois eu vou mandar mais novidades para vocês sobre eles. Pode passar? E a gente fechando aqui, porque nós temos que entregar a capela, tem um evento daqui a pouquinho aqui, falando sobre Neemias 3. Aí agora é a história dos Legos. Por que eu trouxe os Legos aqui? Eu lembro que quando eu me converti, um dos primeiros livros que eu estudei foi a história de Neemias. E em Neemias 3, conta a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém. E conta todo mundo aqui conhece, né? Eu imagino a história de Neemias. Quem não conhece, fica como dever de casa. Tá? Segunda-feira me manda se leu ou não. Se não, puxa a orelha. Estou brincando. Neemias 3, uma coisa que eu aprendi sobre a Bíblia, que é fantástico, e quando eu leio, isso é diferente para mim. Quando você lê genealogias, você lê nomes, famílias que foram registradas, como em Neemias 3, que registram as famílias e os grupos que trabalharam em trechos da reconstrução da muralha de Jerusalém, é como se fosse um retrato, uma fotografia. Naquela época não tinha foto, então eles registravam em texto. E foi maravilhoso o que Neemias fez. Ele registrou ali, em Neemias 3, todas as pessoas que trabalharam na reconstrução dos muros de Jerusalém. E o que eu quero dizer com vocês quando eu trouxe essa brincadeirinha aqui, que são essas pecinhas de Lego? Que a muralha, gente, ela só vai funcionar para proteger se ela tiver com todas as brechas fechadas. Se eu tiver qualquer furinho na brecha, vai ter problema. Alguém vai invadir, vai ter algum problema ali, vai ter. E uma coisa que eu quero que vocês olhem aí de longe, que vocês vão perceber, que existem vários tipos de peça, médias, tem umas peças que são maiores, outras que são bem pequenininhas. E no reino de Deus, nós somos assim. Talvez você ache assim, nossa, eu sou tão pequenininho, fulano tem tantos talentos, tem outro que já tem tantos talentos mesmo, o talento dele é
Fica no estacionamento dando bom dia e boa tarde para as pessoas. Olha que bênção. Que bom que nós temos essa pessoa. E na comunicação não é diferente. Nós temos diversos dons e talentos. Ninguém é maior ou melhor que ninguém. Nós nos completamos para fechar a muralha. Amém? Nós nos completamos para fechar a muralha e não ficar nenhuma brecha. E por que eu trouxe esses legos? A ideia aqui era que vocês... eu ia chamar aqui alguns voluntários, que são os novatos. Mas pelo horário eu não vou chamar, para a gente não atrasar a entrega da capela, que é um compromisso nosso de entregar dentro do horário. Mas a ideia era que eu trouxe aqui as pecinhas e ia dividir com 2 grupos para eles trabalharem juntos, para eles terminarem de fechar a última fileira da muralha. Qual que é a dinâmica aqui? A dinâmica aqui tem peças a mais. Se eles trabalharem em equipe, eles vão conseguir fechar a coluna deles. Mas se eles só cada um chegar e pôr sua peça e sair, sem estratégia, vai ficar brecha. Entenderam isso? Cada um de vocês, gente, são uma dessas peças. E nós, como Igreja Batista da Lagoinha, contamos com cada um de vocês, com o dom e talento que você tem. Não importa se você é essa pecinha amarelinha aqui ou se você é essa azul grandinha. Não importa. Nós precisamos de você nos ajudando a fechar as brechas. Amém? E aí a ideia é que cada um de vocês tenha um chaveirinho desse com Lego. Para você ir embora daqui hoje, se lembrando e podendo falar igual Neemias fechou o livro dele. O último versículo dele, ele fala assim: em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus, por tudo que ele fez em prol do povo de Israel. Então, nós clamamos aqui hoje como Igreja Batista da Lagoinha: em tua bondade, Senhor, lembra-te de todos nós que estamos aqui batalhando todos os dias para fechar as brechas. Lembra-te de nós. E a ideia é que você carregue essa pecinha com você e sempre lembre que você é uma peça que faz parte desse muro, dessa muralha. Nós contamos com você para fechar cada brecha. Você é importante para nós. Fale para aqueles que não vieram, eles são importantes para nós. E aí eu vou organizar ali com as meninas no fundo o que acontece. Lógico que eu só trouxe um de exemplo. Qual que é o trabalho aqui? Você vai levar para sua casa uma pecinha de Lego e vai levar a argolinha. Você vai montar o seu chaveiro. Porque você vai carregar o seu chaveirinho e vai lembrar: eu faço parte da muralha e do fechamento da brecha. Amém? Então, nós vamos entregar ali atrás para cada um que for saindo. Se vocês puderem fazer uma fila. Sara, se puder entregar já lá para nós, por favor. E aí pode ir desmontando. Aqui, ó, pode levar mais. E entregando, porque daí, à medida que vocês forem saindo, a gente vai entregar para você uma pecinha e uma argolinha. Uma pecinha e uma argolinha. E vocês, os novatos da comunicação, que estão no grupo novo com a Sara, nós queremos que você faça o seu chaveiro e envie sua foto para nós. Depois a gente vai contar para vocês por quê. Ok? Os novatos que estão no grupo novo do WhatsApp da Sara já sabem quem são. Vocês vão levar, vão tirar uma fotinho e vão se lembrar dessa palavra de Neemias 3. Amém? Nós somos fechadores de brecha. Amém? Nós fomos chamados para comunicar o reino. Então, faça o seu melhor e continue perseverando nessa proposta. Eu vou estar lá no fundo ajudando a distribuir as pecinhas de Lego, mas muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que tenha sido edificante. Glória a Deus. Que tenha sido edificante para vocês, mas é 1 hora e pouquinho, é muito rápido. Mas a gente vai se falando aí pelas redes, amém? Obrigada.